em quatro partes, não é isso? Foi primeiro a obediência, depois da obediência, a obediência foi o segundo, né? O primeiro foi reverência, isto é, um respeito profundo pelo marido. Segundo, obediência, e já falamos do que se trata. Terceiro, e está gravado no canal da igreja, quem por acaso faltou, está lá no canal da igreja essa outra parte. E hoje vamos falar de modéstia e assistência. Falaremos então, momento, sobre modéstia, né? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. As mulheres que professam ser piedosas. Paulo, ele direciona aqui, irmãos, que as mulheres deveriam serem adornadas ou adornar a si mesmo com modéstia. Essa é a expressão utilizada no texto, com traje decente, se atavie com modéstia. Traje decente, se atavie com modéstia, com sobriedade, né? É o que o texto estabelece. O apóstolo Pedro, agora, na primeira carta, 1 Pedro 3, verso 3 e 4, preste bem atenção nas palavras do apóstolo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que é de grande valor diante de Deus. Todas as vestimentas externas, irmãos, elas se mostram desnecessárias ou inúteis se o coração da mulher não está correto diante de Deus. Deixa eu frisar isso. Se o coração da mulher não está correto diante de Deus, não é que aquilo que é próprio da mulher, a vaidade feminina, ela deve ser descartada, não é esse o ponto. Mas quando isso tenta esconder o nosso coração, ou até mesmo não revelar a pecaminosidade do nosso próprio coração. Todo adorno externo, ele é inútil se o coração da mulher não for correto diante de Deus. E é pecaminoso, podemos dizer assim, se ele revelar um coração cheio de rebelião para com seu marido, que é o cabeça. Então, é pecado ela não está com o coração certo diante de Deus, e é pecaminoso se isso desvelar um coração rebelde para com o cabeça, que é para com o seu marido. Se ela negligencia vestir o seu coração com graça, e ser vista pelos homens dessa maneira, então ela não é nem uma bênção para com seu marido, nem fiel para com ela, no que diz respeito aos seus deveres diante de Deus para com o marido. Então não adianta, esse é o aspecto fundamental. Se você negligencia vestir o seu coração com esse tipo de vestimenta, o que você faz externamente é inútil. Podemos então afirmar que é melhor para a esposa, irmãos, é mais precioso para ela uma vestimenta que possa adornar o seu coração
é a sua alma. É nisso que ela deve gastar, é isso que ela deve investir. Esse deve ser o trabalho fundamental dela. O adorno no espírito, ele é a melhor vestimenta para uma mulher diante da presença de Deus. O texto, 1 Pedro 3, nós lemos até o verso 4, mas o 5 diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Veja, foi essa vestimenta que essas mulheres vestiram. Foi isso que elas procuraram vestir. Elas gastaram, e assim elas foram conhecidas. O puritano chegou a dizer, essa obrigação da modéstia, irmãos, no que diz respeito à vestimenta da mulher, não deve ser entendido para prevenir, não é? Para prevenir, vamos chamar assim, prevenir o mal na casa ou no seu próprio lar. Não é esse o ponto fundamental. Então, não é para ser entendido dessa maneira. A modéstia não é para simplesmente ser entendido assim, mas é para que ela entenda o seguinte: eu preciso botar limites em certas coisas na minha vida. Eu posso utilizá-las se usá-las com limite, com equilíbrio. Não é simplesmente para evitar algum problema, mas para revelar o equilíbrio do meu coração. Tudo eu preciso usar com limite, dentro do padrão. E o que é que esses limites incluem, irmãos? Primeira coisa que esses limites vão incluir, eles vão mostrar que nós não devemos exceder nas nossas despesas. Deixa eu tentar mostrar isso. Eu preciso ser bom dispenseiro das finanças. Porque, preste bem atenção, se o objetivo de Deus é que você tenha uma vida externamente aparelhada, vamos chamar assim, então você vai viver para gastar dinheiro para isso. O seu trabalho, o que você faz, tudo que você vive focando nesse aspecto. E aí o que nós aprendemos é que eu preciso ter uma vida responsável financeira. Os meus problemas financeiros muitas vezes estão pelo desequilíbrio da maneira como eu penso a vida. Se eu gasto muito recurso com a vestimenta, provavelmente eu tenho problemas, normalmente eu tenho problemas financeiros. A segunda coisa que deve ser notada, irmãos, nós não deveríamos vestir roupas que manifestem, não é? E aqui é importante, que manifeste simplesmente o vazio, a paixão ou o desejo pela nova, vamos chamar assim, a nova moda, o que saiu hoje. Então, eu preciso estar agora alinhado com a moda. Então, meu coração está nisso. Essa é a tendência. E aí eu começo a investir dinheiro nisso. Quando você vive um pouco fora do país, você aprende algumas coisas com pouco dinheiro. Você aprende a andar na moda, que não é meu caso, nenhuma circunstância aconteceu isso, não é? Mas você aprende a andar na moda depois que passa a estação. Iniciou aquela coleção verão, você compra no inverno. Chega o inverno e você compra do verão, aí fica bom, porque no verão você vai usar barato, viu? Preste atenção, Samara, quando você for para os Estados Unidos, esse é o esquema. O negócio é $100 você compra por 20 no final das contas. Você não precisa. Agora, quando você diz assim, eu tenho que andar na moda, então, é a última moda. Cuidado, irmãos. Não vistam roupas, não busquem andar dessa maneira, pensando, a última moda, essa é a coleção inverno-verão, como se nós andássemos nessa vida atrás dessas coisas.
E isso é o vazio de uma sociedade que se veste para viver bem nas estações do ano, mas os seus corações não estão bem vestidos, adornados, como a Escritura nos ensina. Terceira coisa que precisamos avaliar, irmãos: nós não deveríamos nos vestir de modo vão, excessivamente, ou com soberba. É como se a vestimenta te fizesse melhor do que você é diante de Deus. Eu me sinto bem assim, eu me sinto melhor assim. É como se a vestimenta te fizesse melhor do que você é. Isso é o vazio da alma, sendo expresso na maneira como eu me visto. Cuidado, irmãos, não se vista de modo vão, de modo excessivo. E aí, usando a linguagem das mulheres, né? Não, cuidado para fugir, para não parecer perua. Nessa linguagem, o povo fala que se veste mais do que é necessário, você usa coisas mais do que precisa. Cuidado, seja simples, mesmo na beleza do que você veste. Cuidado com isso. Quarto lugar, você deveria, mais do que qualquer outra coisa, irmã, você deveria adornar a si mesmo com a vestimenta interna, mais do que qualquer coisa externa. Você precisa lutar para ser mais preciosa, pela graça, pelo espírito manso, do que pelas vestimentas que você usa. Você seja mais graciosa nessa maneira. Esforce-se para que o que você usar diante dos homens mostre, irmãos, claramente que dentro de você e no seu coração existe algo muito mais glorioso do que a aparência externa, mais do que a beleza externa. Lembre-se, o equilíbrio aqui, não é para dizer, mulher não deve se cuidar, mulher não deve arrumar o seu cabelo, por favor, mas não, se você faz isso com a intenção de se sentir melhor, ou ter alegria, é o seu coração que não está bem. Você tem que se adornar com as coisas da alma. A modéstia, então, irmãos, ela começa com um desejo no coração da mulher, de que a beleza de Cristo, ela deveria penetrar tão profundamente a minha alma, e de modo determinante, ela deve me adornar o coração da esposa, da mulher, de tal maneira que a vestimenta externa, o adorno externo, pudesse refletir a beleza do seu coração. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. A vestimenta fala do que está no meu coração, do que é que eu busco, o que é que eu anseio. E é nisso que o nosso coração precisa estar, irmãos, como a palavra de Deus aqui nos ensina. Em outras palavras, é o objetivo da mulher cristã, de tal maneira que revele que ela vive em busca de uma vida piedosa. O desejo dela é andar piedosamente. Para essa mulher, seria estranho ou angustiante pensar, né, que a vestimenta dela ocultasse ou contradizesse o relacionamento dela com Cristo. Para ela seria estranho. Mas será que a minha vestimenta oculta a minha relação com Cristo? Será que ela contradiz o que eu creio? Nunca deveria ser assim. Muitas coisas podem ser ditas, irmãos, muitas coisas, mas
Vamos abrir as Escrituras ainda para avaliar alguns outros versos, né? Nossos 30 minutos talvez não consiga concluir todo o assunto de hoje, mas nós vamos adentrar o máximo possível nesse tema. Veja lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Veja, irmãos, o que diz a palavra de Deus. 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É importante que a obrigação da mulher diante de Deus e diante do seu marido, se ela for casada, né, é vestir-se de tal maneira, irmãos, que ela expresse a pureza interna do seu coração, que está lá dentro, no íntimo dela, e não conceda e não leve os outros à tentação. Interessante, nós temos uma sociedade hoje estranha. Aí diz assim, olha, os casos de estupros têm aumentado ali e acolá, estirando essa loucura de cultura do estupro, que não tem nada a ver com nada, mas existe estupro, obviamente, é real isso, não é? Mas preste bem atenção nisso que eu estou lhe dizendo, irmãos. A mulher diz assim, não, veja, ela anda quase nua, então ela se veste como ela quer, então desperta nas pessoas o prazer carnal. É claro que não justifica, e o indivíduo que fez isso deve pagar e deve ser condenado por isso, mas olha, Paulo está dizendo, irmãos, e isso é importante frisar, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e com que? E honra. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Como é que eu uso o meu próprio corpo? Em santificação, em pureza e em honra. Isso está implicitado no mandamento que diz: não adulterarás, irmãos. William Perkins, um puritano, disse exatamente isso. Ele ensinou que a modéstia é uma das duas virtudes necessárias para preservar a pureza da alma e do corpo, requerido no 7º mandamento. Você sabe, o mandamento que diz assim, não adulterarás, se você for lá para o catecismo maior e ver o que significa, um dos aspectos significa, é exatamente esse o ponto, que eu preciso zelar pela pureza do outro. Respeitar a mulher do outro está no 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas no 10º mandamento fala da pureza dela. Eu vou zelar pela pureza do outro. Então, não apenas a minha pureza, mas a pureza do outro. Se eu me visto de modo escandaloso, sensual, eu provoco no outro impureza, e eu sou, então, acusado de quebrar o 7º mandamento. Se você mostra o seu corpo, se você mostra detalhes do seu corpo, aquilo que só o seu marido deve ver, você está produzindo no outro maldade. Eu lembro-me, irmãos, eu fui pastor de uma igreja, auxiliar de uma igreja no Grande Recife, e eu dizia isso para o meu colega de ministério, dizia, pregar do púlpito tem sido um exercício de fé para mim, e a igreja precisa ter cuidado, porque as moças que sentam no banco da frente, elas vêm praticamente sem roupa, e além de pregar, eu tenho que lutar com os meus olhos, eu tenho que olhar para o outro lado. E eu chamei a liderança e falei, irmãos, ou isso é organizado, ou isso vai virar uma iniquidade no nosso meio. É por isso que você tem tantos casos de destruição, de prostituição, de adultério dentro da igreja.
dentre outras coisas, pela falta de modéstia, pela vestimenta não santa. E isso é algo que a igreja precisa cuidar. Ainda William Perkins vai dizer: a modéstia preserva a pureza, operando um santo decoro, diante dos olhos, diante do discurso e diante da vestimenta. A modéstia, ela opera um santo decoro nos olhos, na fala e na vestimenta. Um olhar modesto, uma percepção modesta, um vestir-se de modo modesto, vai explicar e vai expor, não é, um princípio claro. Quando é que eu sei que eu me visto de modo modesto? Quando a pessoa se veste de modo modesto. Quando os olhos de uma pessoa não expressam nem produzem luxúria, impiedade no coração. Jó, no capítulo 31, verso 1, por favor, abra sua Bíblia comigo. Jó, capítulo 31, verso 1. Jó fez um pacto, uma aliança com seus olhos. E ele disse isso, irmãos. Jó 31, verso 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Fiz aliança com os meus olhos. Ele resolveu não usar os seus olhos como a saída ou a entrada da impureza para o seu coração. Em contraste, irmãos, as filhas de Sião são repreendidas porque não cuidam assim, não vivem dessa maneira. Lá em Isaías, no capítulo 3, Isaías 3, verso 1, por favor. Isaías capítulo 3, verso 1. Porque diz o texto, Isaías 3,16, melhor dizendo, não, Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Um caminhar sensual. A descrição é essa: elas andam de modo sensual. Elas olham, veja o texto, irmãos, visto que são altivas as filhas de Sião, e assim, o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, olhares onde não há pudor. Diferente de Jó, que fez uma aliança com seus olhos, as filhas de Sião não zelavam pelos seus olhos. Na segunda carta de Pedro, ele fala do olhar de novo. Lá em 2 Pedro 2,14, Pedro fala, preste atenção na linguagem, capítulo 2, verso 14, diz assim o texto: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Veja a expressão, olhos cheios de adultério. Você sabe como é que Salomão descreve o olhar da prostituta? Provérbios 7,13. Vejam como ele descreve o olhar dela. Provérbios, capítulo 7, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: aproximou-se dele e o beijou, e de cara
impudente lhe diz. Interessante, e de cara impudente lhe diz. A expressão, a face. Se a pureza é para ser preservada, irmãos, nós devemos zelar pelos pensamentos puros e expulsar do nosso coração tudo aquilo que é condenável pelo Senhor. O discurso modesto, que é aquele que é refreado do uso de linguagem impura, linguagem tola, de piadas de duplo sentido, são a esses discursos, irmãos, que, se não refreados, eles revelam um coração adúltero. Precisa haver modéstia no nosso discurso, modéstia no olhar. Modéstia no olhar. Preste atenção na carta de Paulo aos Efésios, como isso é verdadeiro, irmãos. Efésios capítulo 5, por favor, versos 3 e 4. Efésios capítulo 5, verso 3 e 4. Veja o que diz o texto sagrado. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Veja agora o verso 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não há lugar para o povo de Deus, irmãos, para linguagem que sugere conversa sexual, flerte de maneira pecaminosa, conversa que busca seduzir o outro. Essas pessoas não herdarão os céus, diz o texto sagrado. Conversas imorais, fuja das piadas imorais de duplo sentido. Repreenda aquele que faz piadas que parece falar de uma coisa, mas está falando de coisa imoral. Não ria das piadas indecentes. Não torne o teu coração aberto pelos teus ouvidos e pelo teu olhar para a entrada dessas impurezas. E a modéstia também, irmãos, ela preserva a pureza pela maneira, pelo que William Perkins fala, um santo decoro na maneira como nós nos vestimos. O fogo puro, o fogo puro da pureza, irmãos, daquilo que é santo, ele deve arder no coração do crente. Há um fogo que arde na Escritura. Esse deve ser o fogo que queima no altar do Senhor. Ofereçam aos seus corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Isso precisa ser demonstrado pelas palavras, pelas ações, pela maneira como nós nos vestimos, como nós nos adornamos. Isso fala, irmãos, que da maneira como nós nos vestimos, tendem a expressar e a levantar e animar a impureza, tanto do nosso coração, quanto daqueles que veem. E a vestimenta modesta, ela procura expressar sinceridade, piedade e temperança no coração. Os nossos corpos precisam ser cobertos. O Senhor ordena isso no 7º mandamento, quando diz: não adulterarás. Tendo em vista que é uma ordem para a pureza. E quando Deus ordena a pureza,
ele ordena tudo aquilo que alimenta e nutre a pureza. E veja, ele ordena tudo aquilo que nutre e alimenta a pureza. Quando ele diz não adulterarás, ele está ordenando tudo aquilo que nutre e alimenta a pureza. Mas, ao mesmo lado, ele proíbe tudo aquilo que possa produzir feridas, fraquezas, culpas e que nos levam ao pecado. Isso aqui, irmãos, é aquilo que é devido, não é, aquilo que é requerido da esposa nesse contexto, em termos de vestimenta. Nós falaremos sobre o marido no tempo oportuno, mas apenas a primeira parte dessa questão da modéstia eu queria frisar hoje. Na próxima semana eu termino esse tópico e falo sobre o último tópico das mulheres, que dá para nós concluirmos, se Deus quiser. Mas lembre-se disso, essa é uma necessidade fundamental. Isso é aquilo que é requerido da mulher para com seu marido. Modéstia na fala, no olhar, na vestimenta. E o adorno do coração. Um espírito quebrantado, submisso ao Senhor. É isso que é a vestimenta que a mulher precisa aprender a usar para o bem dela e o bem da sua família. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Na próxima semana a gente continua desse tópico, por favor.